Olá, sejam bem-vindos à TV SBU na cobertura do 15º Congresso Internacional de Uro-Oncologia, aqui em São Paulo. Eu sou a doutora Bárbara Melão, urologista em Manaus, e hoje eu estou com o Dr. Lucas Nogueira, coordenador da disciplina de tumores de trato alto do Departamento de Uro-Oncologia da SBU. No primeiro dia de congresso, Lucas, primeiro dia, primeira manhã, muito obrigado por estar aqui conosco. O que você achou até então? Muitas discussões de caso clínico em câncer de próstata nessa primeira manhã. Bárbara, primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O congresso começou bem, já começa com câncer de próstata localizado, que são temas super interessantes para nós, urologistas, e mostrando bem como tem mudado aos poucos e a gente tem novos conceitos, novas tecnologias que têm se incorporado cada vez mais no nosso dia a dia para o acompanhamento e tratamento dos nossos pacientes com câncer de próstata. Excelente, eu já vou aproveitar esse gancho num assunto que é hot topic, que é a vigilância ativa em câncer de próstata. Tem mudado um pouquinho os conceitos de inclusão de pacientes, a gente aprendeu, acho que, a selecionar melhor os pacientes, com isso ter melhores resultados. O que você me diz dessas novas ferramentas para essa seleção de pacientes nesse cenário de vigilância ativa? A vigilância ativa, acho que ela maturou, né? Ela cresceu, ela já passou da fase, eu acho, de credibilidade. A gente sabe hoje que para os pacientes de baixo risco é o tratamento ideal. Então, se a gente pegar estudos do passado, que somente 10% desses pacientes de baixo risco eram conduzidos pela vigilância ativa, hoje esse percentual passa de 70%, às vezes algumas séries até 80%. O que tem acontecido muito agora é que a confiança que a gente tem na vigilância ativa nesses pacientes de baixo risco, a gente está mais confiante ainda em indicar para alguns pacientes de risco intermediário, principalmente aqueles que a gente chama de risco intermediário. É aquela zona favorável, que a gente ainda não tem tanta segurança, mas a gente tem tido cada vez mais. Então, nesses pacientes especificamente de risco intermediário, quem que seria o melhor candidato? Sim, são aqueles que a gente hoje chama de risco intermediário favorável. E eu acho que talvez a variável que mais seja importante aí seja a percentual do padrão 4 de Gleason. Então é lógico que isso é uma variável contínua. Quanto maior a percentagem do grau 4 de Gleason, menor a chance desse paciente, eu acho, ser observado, mais perigoso desse paciente progredir. Então a gente acredita hoje que existem várias definições, mas talvez até de 30% a 40% de padrão 4, esse paciente ainda vai ser colocado como um favorável. E em alguns estudos, inclusive a primeira série do CLOTS, existiam pacientes de risco intermediário. É lógico que comparados àqueles de baixo risco, eles têm uma chance maior de progredir, mas quando a gente vai ver a sobrevida desses pacientes, a diferença é pequena. Então, realmente, eu acho que a gente está dividindo o risco intermediário, né? Eu acho que aquele com pouco padrão 4, ele vai mais para o lado do baixo risco, aquele com quanto mais padrão 4, esse paciente está sendo tratado mais como um paciente de alto risco. Não, excelente. E também a gente não tem um consenso único, a gente vê diferenças dos guidelines, dessas definições de quem a gente incluiria de risco intermediário. Hoje a professora Kátia, né, da USP, aqui a patologista, especialista em tumores genitourinais, deixou claro o quão importante é para o patologista, né, quantificar esse padrão 4 e o quanto é importante para a gente também ter as definições de imagem adequadas para a gente poder selecionar melhor o paciente. Eu acho que a imagem contribui muito, mas também a gente tem a parte genética também, de marcadores moleculares e genéticos que também vão contribuir cada vez mais. Eu acho que nós estamos caminhando indo por uma estrada molecular e genética no futuro. Eu acho que a individualização de tratamento vai passar pela biologia molecular e alterações genéticas desses pacientes. Então, é lógico que é embrionário ainda, mas a gente já há estudos que mostram que aqueles que têm alteração, por exemplo, de gene de reparo, como BRCA2, eles têm uma chance maior de sair de um protocolo de vigilância ativa. Não quer dizer que é contraindicação, mas é uma peça a mais no quebra-cabeça. Eu acho que vigilância ativa são vários fatores que você vai tentar medir o risco desse paciente progredir e também o seu risco e te deixar confortável de estar seguindo esse paciente, não estar tratando ele agora, ou tratando ele mais para frente, ou até não tratando esse paciente, somente observar. Concordo completamente. Eu acho que a medicina de precisão, a gente focar nessas, né, alterações alvos genéticas, se a gente pensar que o câncer vem de alterações genéticas, né, nem todos são hereditários, mas todos são genéticos, e focar nisso desde o início. Os guidelines já estão, né, fazendo essa diferenciação desde screening de próstata, que é diferente nesses pacientes mutados, até tratamento, diagnóstico e tratamento, né? A gente também já tem cada vez mais essas terapias alvo e moleculares vindo para cenários cada vez mais precoces. Antes, né,
relegadas a cenários avançados. Hoje já tem trials em andamento em câncer, inclusive localizados, em terapias neoadjuvantes nesses pacientes portadores de mutação. Eu acho que especificamente falando sobre vigilância ativa, eu acho que a tendência é quanto mais variável, quanto mais dados a gente tem para nos dar confiança para seguir esse paciente, mais a gente vai estar utilizando. Então a gente vai numa indicação progressiva até a gente ter segurança. Exatamente. Excelente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço por estar conosco. Obrigada a todos por assistirem. Continuem acompanhando a TV SBU na cobertura do Congresso Internacional de Uro-Oncologia aqui em São Paulo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Portal da Urologia para continuar acompanhando as atualizações.